Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje a gente vai ter uma noite muito especial, espero verdadeiramente que seja muito rico aí esse encontro, que faça diferença na vida de vocês. Estamos começando o ano, né? Uma história nova, né? Quando a gente fala começo de ano, sempre tem assim, novos projetos, novas possibilidades que a vida vai abrindo para a gente. Hoje o Luz e Sombra chegou no Canadá, nos Estados Unidos e alguns outros países, né, Esther? E a gente teve a alegria aí de levar aí para os brasileiros do mundo todo esse projeto aí. E hoje a gente está, né, inaugurando o canal Luz e Sombra e vamos estar falando com cada um de vocês, né, sobre essa questão, dessa possibilidade de criar um ano diferente, um ano novo, um ano melhor ano da sua vida. Por que não? Né? Por que não? Por que não esse ser o melhor ano da sua vida? Depende de quem, né? Depende de quem. Então, a gente vai trazer um material para estar refletindo junto com vocês aqui e eu espero que faça todo sentido para vocês isso aí, tá bom? E eu vou pedir também convidar, se você não está aí na sua mão, coloca um papelzinho, um caderninho, uma caneta, que em alguns minutinhos aí eu vou pedir para você escrever alguma coisa, então, para que você realmente saia com, vamos dizer assim, com conteúdo, com coisas para a sua vida que façam sentido, né? Que faça diferença na vida de vocês. Então, a gente quer que traga algo prático na vida de vocês, algo que realmente faça valer a pena nesse encontro aqui, esse tempo que a gente vai estar junto. Compartilhando aqui a nossa tela, né? E você acompanha com a gente aqui, vai comentando aí durante a jornada aí, quais são as suas dúvidas, perguntas, comentários também. Então, né, segue aí depois também o nosso canal Luz e Sombra. Acompanhe as nossas redes, sou Luz e Sombra, no Instagram, no Facebook. Então, assim, vem com a gente nessa jornada maravilhosa de Luz e Sombra, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa, pessoal. Olha, eu gostaria até de dizer que vocês deixassem à mão um caderninho Luz e Sombra, porque daqui para frente vocês vão ter tanta coisa para anotar, tanto insight, que é bom que vocês deixem esse caderninho à mão aí para ser um caderno de consulta, né? Daquilo que você anotou, que você percebeu que precisa trabalhar, e daqui a um tempo, como você está se desenvolvendo no tema que tem a ver com a tua vida. Então, escolhe um caderno aí rapidinho e deixa na mão, que é muita informação para vocês hoje. Mas o melhor ano da sua vida será? Por que não? Depende de quem ser o melhor ano da sua vida, né? Depende de quem. Então, quero lhe dar as boas-vindas, né, nesse encontro, nesse momento aqui. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Deixa eu me apresentar muito rapidamente aqui. Meu nome é Tadeu Belfort, né, Júnior. Eu sou psicanalista clínico já há muito tempo, terapeuta sistêmico, tanto na área organizacional como familiar. Também sou terapeuta generativo pelo IACG dos Estados Unidos. Sou professor na área de PNL e Neurosemântica, do Instituto Neurosemântica dos Estados Unidos. Sou professor também na área de Psicologia Positiva, pela EUPA, na Europa. Sou professor também na área de hipnose ericksoniana, hipnose clínica, e tenho especialização tanto na área junguiana, psicodrama, constelação familiar, psicologia da religião, e sou também o criador, né, do treinamento vivencial Luz e Sombra, que é um treinamento que já tem mais de 7 anos, e que a gente vem fazendo com muito carinho e amor. E ao longo dessa jornada, eu escrevi um livro chamado Luz e Sombra, a honra e o poder de ser você. Então, esse livro, ele fala um pouco desse treinamento, dessa vivência que a gente já faz há mais de 7 anos, e foi baseado exatamente nessa vivência, né? Nessa jornada que a gente já faz em grupo aí ao longo desses 7 anos. A Esther Quequeto, né, Esther? Você quer se apresentar? Bom, eu estou nessa caminhada da psicanálise aí, atuando há 7 anos, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e, ao longo do meu percurso, conheci o Tadeu e o treinamento, e hoje sou co-instrutora junto com ele, né? Então, atuo nessa área do desenvolvimento humano também. E aí eu faço uma pergunta para você, né? 2022 é o melhor ano da sua vida? Pode ser o melhor ano da sua vida, será? Eu acredito que sim, viu? É uma crença que eu tenho dentro de mim que cada ano sempre pode ser melhor do que o outro e depende da gente, né? Vamos dizer assim, O que acontece muitas vezes, né, que a gente, né, começou o ano dia 1º, às vezes dia 31, dia 1º, né, 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, aí você faz lá um quadro de metas, né? As minhas metas 2022. Meta 1, meta 2, meta 3, coloca lá, tem gente que bota uma infinidade de metas, tem gente que bota 3, 4 metas, ou seja,
Cada um tem sua forma, mas normalmente na virada do ano a gente coloca, né, objetivos, metas para o próximo ano que a gente quer. O que a gente observa como terapeuta, e eu converso muito com a gente sobre isso, é que muitas vezes as metas de 2022 são as mesmas de 2021, que foram as mesmas de 2020, que foram as mesmas de 2019, que foram as mesmas de 2018 e por aí vai. Ou seja, a gente está sempre colocando as mesmas metas e entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e essas metas não se materializam na vida da gente, não acontecem de fato. Né? Ou seja, fica só no mundo dos sonhos, né? do desejo. Mas quando a gente vai colocar em prática na nossa vida, a gente até começa a academia, a gente até começa o regime, a gente até começa as coisas, né? Mas não dá continuidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Quando a gente fala assim que 2022 pode ser o melhor ano da sua vida, sim. E depende mais do que nunca da gente mesmo, daquilo que a gente vai usar de energia, colocar de energia na realização de cada uma dessas metas. Né? E a gente vai entender um pouco mais profundo que existe dentro da gente que a gente chama de muitos sabotadores. E isso tem a ver com luz e sombra, que a gente fala aqui, que é o nosso tema principal. Ou seja, muito dessas metas não acontecem porque existem sombras dentro de nós que nos sabotam, né? Que faz que a gente entre nesse ciclo de autossabotagem contínua. Então, vem 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ou seja, que tal esse ano agora, 2022, você verdadeiramente mudar esse seu formato, esse seu destino, esse ciclo de autossabotagem e se colocar agora no momento de construção de realidade, de sustentabilidade, de crescimento de fato, de tornar essas metas agora uma verdade na sua vida, algo concreto, real, que você vai ter orgulho de acabar o ano e dizer, poxa vida, né? Como esse ano foi diferente de todos os anos que eu já vivi nos últimos anos, ok? Então, como é que isso pode acontecer, né? Na maioria das vezes, o que acontece, Esther? Essa próxima imagem aí vai falar um pouco disso. A gente está construindo metas desse jeito aqui, ó. Né, Esther? Sim, sim. Do lado errado, né? Exatamente, né? Infelizmente, na maioria das vezes, quando o paciente vem, a gente encontra esse tipo de estrutura aqui na mente dele, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta para você nessa próxima tela aqui, né? Imagina que, né, tua vida é um filme, né? O filme da tua vida, né? Você está aí nessa tela aí, né? Que papel você faz nesse filme chamado Sua Vida, né? Quem você é nesse filme aí da tua vida, né? Em que posição você está? Quando esse claquete bate, aí o filme começa, né? A montagem do filme começa. Tem 3 grandes posições aí que a gente pode estar, certo? A primeira dela é o autor desse filme, né? Eu sou aquele que criei o filme, eu sou o autor do filme. A segunda posição, eu sou um ator, ou seja, eu sou aquele que estou interpretando o filme do script que eu recebi. Alguém me deu o script, né? O Eric Berne, o pai da análise transacional, ele fala sobre essa questão dos scripts que a gente recebe dos nossos pais, né? Daqueles que nos formaram, e a gente fica cumprindo aquele script. Né? E existe uma terceira posição também que eu posso estar nesse filme, chamado coadjuvante. Ou seja, eu nem sou ator principal, né? Além de ser um ator, eu sou ator coadjuvante. Então, qual dessas posições você está hoje na sua vida? No filme chamado Minha Vida, qual dessas 3 posições você está ocupando aí? Seja honesto e verdadeiro com vocês. Boa pergunta essa, né? Carl Jung, né, o grande psicólogo, psiquiatra, né, criador da psicologia analítica, né, ele nos traz uma frase aí, saiu Jung, que fala o seguinte, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, cuidado com aquilo na sua vida que hoje você coloca, não, isso é sorte, isso é azar, isso é destino, isso é minha sina. Sina ou escolhas conscientes? Uma pergunta que eu quero falar para você. Então, assim, isso que a gente hoje chama de destino, de sorte, de sina, sei lá, de maldição, talvez, cada um dá o nome, nada mais é, segundo Jung, do que escolhas inconscientes que a gente está fazendo. Quer dizer,
por não ter consciência de nós mesmos, da nossa história, do nosso mundo, da nossa mente, a gente termina fazendo várias escolhas inconscientes que vão se tornando sina, destino na vida da gente. Mas a maravilha que eu quero trazer para você é que isso pode mudar, tá? A gente tem o poder e a possibilidade de mudar essa história dentro da gente. E aí, outra pergunta que eu quero fazer para você, né? Vocês vão ter muitas perguntas para se responder aí, tá? No avião da vida, você é o piloto, você é o copiloto ou você é o passageiro? Qual a posição que você ocupa no avião chamado sua vida? Você está como piloto deste avião, você é um copiloto deste avião, ou você está lá atrás como passageiro desse avião, tá? Então, vamos ser muito honestos com a gente mesmo, que a nossa jornada aqui é uma jornada realmente de aprofundamento e para que a gente possa sair daqui realmente com movimentos profundos na nossa alma, no nosso ser, para mudar esse 2022 e fazer de 2022, de verdade, o melhor ano da nossa vida. Eu acredito profundamente nisso, né? Acredito, de fato, e não é à toa que a gente leva mais de 7 anos nessa jornada, porque acreditamos na possibilidade de mudar tudo isso, da gente sair lá da posição de passageiro para piloto do nosso avião, certo? E aí, dentro ainda desse contexto do avião, né? Que posição você ocupa nesse teatro da vida? Né? Você está na posição de vítima ou protagonista? Você é aquele que a vida tem sido cruel contigo, que a vida tem te castigado, que a vida não tem te ajudado, que as pessoas te perseguem, que fazem isso, aquilo, ou você é alguém que faz a história acontecer na tua própria vida? Quem é você nessas duas posições? Aonde você se encontra, você se percebe mais? Na posição de vítima, de alguém que a vida, né, tem te gerado movimentos, tem provocado movimentos na tua vida, ou você é alguém que faz a vida acontecer, né, que faz a história mudar a partir das tuas próprias escolhas? Quem é você nessa história, ok? E aí, mais uma pergunta, né? Vocês estão vendo que a gente está dando mais perguntas que respostas, mas diz que nas perguntas estão as respostas para cada um de nós. De quem depende 2022 ser o melhor ano da sua vida? Coloca aí, gente. Quem será o responsável por fazer de 2022 o melhor ano da tua vida? Coloca aí. Tadeu, tem bastante gente respondendo aqui que é o passageiro. Então, o meu convite da Esté é: vamos mudar a posição, né? Vamos passar a ser o piloto desse avião, gente. Essa possibilidade existe dentro da gente. Isso não é utopia, isso é real, é possível, né? É possível. Isso são mudanças de postura diante da vida, mudanças de atitude diante das circunstâncias que a vida coloca da gente, né? Existe um filósofo que diz assim: não é o que a vida fez com você, é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Ou seja, isso é postura, é posicionamento diante da vida. Porque, gente, problema e desafio todos os seres humanos têm, todos. O rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o jovem, o velho, ou seja, todas as etnias, todas as raças, todos os tempos, todas as idades, todas as opções sexuais, ou seja, independente do teu contexto, das tuas escolhas, do teu mundo, que seja ele qual for, né, da tua cultura, da tua religião, desafios todos têm, né? O próprio Cristo fala, né? Neste mundo passarei por aflições, né? Então, assim, o próprio Cristo não prometeu facilidade para ninguém, não disse sua vida vai ser um mar de rosa, tá? Mas assim, mas tem bom ânimo, né? Ele também fala, ou seja, por quê? Porque dentro de nós existe o poder de ressignificar tudo isso, né? De mudar a nossa postura diante do desafio que a vida coloca para cada um de nós. Então, eu quero trazer um cara que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Freud, né? O pai da psicanálise, o criador da psicanálise, o grande teórico do inconsciente, né? Eu, como psicanalista, né? Meu mestre, né? Da Esté também, a grande referência nossa, quando a gente fala de estrutura mental. Freud diz o seguinte, ó, eu quero trazer uma frase aí poderosa para a gente entender muito dos porquês da nossa vida aí de Freud, certo? Nós não somos apenas o que pensamos, nós somos mais. Nós somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Olha como a nossa mente ela é complexa, né? Como nós somos muito mais do que a nossa consciência, né? Ou seja, nós somos o que pensamos, o que não pensamos, o que sentimos, o que não sentimos, o que afirmamos, o que negamos, nós somos essa complexidade toda. E para isso, Freud usou essa metáfora aí do iceberg, né? No iceberg,
ele diz que a mente ela se divide em duas grandes instâncias principais: o consciente e o inconsciente, né? Olha aí o iceberg, a pontinha do iceberg é o consciente, essa parte que interage, né, das memórias, da percepção, né, dos 5 sentidos, isso é o consciente. Mas existe uma parte profunda na nossa mente, e é a sua maior parte, chamada inconsciente. E é isso que o Jung falou lá do destino, da sorte. Então, muitas das nossas escolhas, né, das nossas atitudes diante da vida vêm desse inconsciente, não são atitudes ou posturas conscientes. Inconscientemente, a gente começa a fazer escolhas. E isso tem muito a ver com ter resultado ou não resultado nas nossas metas, né? Ter retorno ou não ter retorno daquilo que a gente quer da vida, ou seja, muitas das nossas escolhas elas são inconscientes. E aí tem um humorista, né, o Chaves, eu acho que todo mundo já viu esse programa, que ele diz assim, foi sem querer querendo, né? O Chaves fala isso aí. E aí na psicanálise ele diz assim, foi sem querer consciente, querendo é inconsciente. Ou seja, no fundo, a gente queria. Né, Xé? No fundo, uma parte nossa queria aquilo. Por isso que o Chaves, com muita sabedoria, ele diz, né? Foi sem querer querendo. Porque uma parte de mim, consciente, realmente até não queria, né? Por uma questão social. Mas existe uma outra parte de mim que estava com raiva, estava zangado, estava com ciúme ou qualquer coisa, que quis fazer aquilo ali. Teve aquela atitude mais instintiva dentro da gente. Então, esse iceberg, né, que fala do consciente e inconsciente, ele traz dentro da gente as nossas estruturas, os nossos modelos mentais, as nossas crenças, os nossos padrões de interação com o mundo. Então, quando a gente começa a aprofundar isso, entender, no Luz e Sombra a gente fala muito sobre isso no treinamento, a gente vai começar a perceber, né, que muitas dessas coisas que não acontecem na vida da gente, não se materializa, se deve especificamente por conta dessas estruturas inconscientes, né? Desses modelos mentais, dessas crenças que a gente tem e carrega da nossa vida. Então, quando a gente entra numa jornada, por exemplo, como Luz e Sombra, que a gente vai mergulhar nesse inconsciente, que a gente vai adentrar nessas estruturas, a gente vai começar de forma consciente a compreender o porquê que a gente se sabota tanto, porquê que a gente, às vezes, termina desistindo dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque a gente começa algo e não termina. Ou seja, exatamente esse inconsciente vai trazer essa informação para que a gente possa mudar, então, essa estrutura e possa ter um tipo de vida diferente perante tudo isso. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, certo? Imagina que a tua vida é um jardim, né? Aí eu queria que você escrevesse isso aí, ok? Vamos imaginar agora, para aí, dar uma respirada, imagina que tua vida é um jardim, né? Que tua vida como um todo é um jardim. E esse jardim, ele tem 5 canteiros, né? Vamos dizer assim, tem 5 canteiros nesse jardim. Um desses canteiros chama-se saúde, o outro finanças, o outro trabalho, o outro relacionamento e o outro espiritualidade. Então, escreva aí esses 5 jardins: saúde, finanças, trabalho, relacionamento e espiritualidade. Imagina que esse teu jardim tem 5 canteiros e cada um desses canteiros é uma parte dessa da tua vida: a tua saúde, as tuas finanças, o trabalho, o relacionamento e a espiritualidade. Se você pudesse eleger, escolher e definir qual jardim hoje que está precisando desses 5 aí de mais cuidado seu, que não está legal, escreve aí. O que mais me incomoda nesse momento, falando desse jardim específico, sei lá, finanças, o trabalho, o relacionamento, o que mais me incomoda nessa parte da minha vida, nesse exato momento, o que é que está mais me incomodando? E agora, um outro olhar para esse jardim, desses 5 aspectos, né? Qual o que você acha que está melhor? Você sente que nesse exato momento está legal. Você percebe que está bom. Ou está menos ruim, talvez. Não, sem tão horrível, ok, mas o que está menos ruim nesse exato momento. E aí eu coloco, quando você olha para um e para o outro, certo? Ou seja, porque não está legal, que você precisa cuidar mais, e o que você está precisando e o que você acha que está melhor. De quem é a responsabilidade por isso? Quem pode mudar esse jardim? Quem pode cuidar desse jardim e mudar essa história nesse jardim? Será que é você?
E aí uma coisa que é importante na nossa vida, eu vi aí uma das falas, né, que a gente compartilhou aí, que fala assim, não, estou deixando que a vida me leve, né, que vá meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, me leva eu, né? É uma forma, né, da gente lidar com a vida. Mas a gente entende, quem trabalha com desenvolvimento humano, né, e dentro quando a gente fala de metas e objetivos, que é importante na vida da gente ter prioridade, né? A gente precisa definir algumas prioridades na vida da gente. Né? Para quê? Porque a nossa mente ela é muito dispersa, ou seja, se eu não tiver foco e prioridades na minha vida, o que vai acontecer é isso mesmo, o que vem é bem-vindo e está tudo certo, mas eu termino não tendo energia e nada acontece na minha vida de fato, ou se materializa de uma forma mais plena. Então, a gente precisa definir dentro de nós mesmos prioridades, né? Ou seja, para esse ano 2022, eu vou cuidar mais da minha saúde, por exemplo. Ou esse ano 2022, eu vou olhar mais as minhas finanças. Eu me desorganizei muito o ano passado, então está na hora de eu ter mais cuidado. Ou eu vou cuidar mais das minhas relações, vou cuidar mais da minha família, da minha relação, né, com o meu cônjuge, né, com a minha relação a dois. Ou seja, eu vou cuidar mais da minha carreira, está tudo certo, não tem modelo perfeito, não, isso é correto, isso é incorreto, não. O que tem é prioridades. Você vai definir o que é aquilo, o jardim que você vai cuidar mais na tua vida, definir o que você vai cuidar na tua vida e, a partir disso, você botar energia e foco, né? Tem uma coisa que fala assim, aquilo que eu foco expanda, ou seja, a minha mente vai ter mais energia voltada para aquilo. Então, a gente precisa definir prioridades. Se você quer que 2022 seja o melhor ano da sua vida, você vai precisar ter prioridades nesse ano. Você precisa definir quais são as tuas prioridades para esse ano. E aí eu trago um arquétipo, né, dentro da mitologia, que é o arquétipo do Sísifo. A mitologia fala que Sísifo, né, foi um semideus, né, um herói que foi condenado a... Ele foi castigado pelos deuses, né, a rolar uma pedra durante toda a eternidade. Né? Ele tentou enganar os deuses, e aí, ao tentar enganar os deuses lhe castigaram no Hades, né, ele ficar rolando essa pedra por toda uma existência, né, e passar toda a eternidade rolando esta pedra, e quando ele chega quase lá em cima, essa pedra cai, rola de novo nessa bola, ele tem que subir de novo, e a condenação dele é essa, ficar nesse eterno sobe e desce, né, sem nunca concluir uma tarefa. Aí eu pergunto, gente, você que está aqui conosco, né, qual o teu Sísifo, né? Como esse arquétipo tem se manifestado na tua vida? Qual o seu Sísifo hoje? Aonde você está rolando, e nada acontece. Parece que malha. Aí eu faço, nada acontece. Eu faço, e isso não acontece. Isso. Ou seja, qual o seu Sísifo hoje? Né? Seja muito honesto com você. Qual o teu Sísifo hoje? Falando da tua vida, aonde está pegando que você não consegue evoluir, não consegue sair do canto. Parece que você tem a sensação que nada acontece na tua vida. Em que aspecto da tua vida nada está acontecendo? Você se percebe vivendo esse arquétipo na sua vida. E aí eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para todos que estão com a gente aqui. Como você tem se maltratado? Quais são as formas que você tem se maltratado nos últimos tempos? Como você tem se judiado? Como você tem se sacaneado aí na tua jornada? Como você tem se maltratado? Será que muito desses teus sonhos, projetos e metas que não estão acontecendo é porque de alguma forma você está se maltratando? Porque você não está se honrando, você não está se respeitando, você não se sente merecedor, às vezes não se sente digno, né, de conseguir, de conquistar aquilo. Então, a gente precisa entender o que está por trás, né, no mais profundo do nosso ser, porque muito desses sonhos, projetos e metas não acontece exatamente por isso. Ok? Porque a gente fica o tempo todo se maltratando, se judiando. A vida, às vezes, não dá de presente coisas maravilhosas, presentes maravilhosos, mas a gente simplesmente joga no lixo esses presentes que a vida está dando para a gente, por não se achar merecedor, por sentir culpa, por sentir vergonha, por ter medo. Tem muita gente que não vai para frente por medo de ter sucesso, sabia disso? Colocar algumas formas, como, né, para a gente refletir, de formas que a gente se maltrata aí e que sabota os nossos sonhos e projetos, certo? Então, uma delas é criticando os nossos esforços e conquistas, certo? A gente
critica os nossos... A gente faz, esforça, bota energia nas coisas, mas simplesmente a gente não reconhece o esforço. Nós somos o primeiro a criticar esses esforços que a gente faz e conquistas que a gente tem. A gente não aceita, por exemplo, elogio. As pessoas nos elogiam, não, besteira, não foi nada não, bobagem, foi sorte. Ou seja, nós somos os primeiros a criticar nós mesmos. Então, é um grande sabotador nosso, tá, gente? Uma outra forma da gente também se maltratar, se judiar, chama-se duvidando dos nossos próprios dons e capacidades. Então, muitas vezes, nós somos os primeiros a não acreditar em nós mesmos, né? Nos nossos valores, né? nas nossas conquistas, naquilo que a gente lutou para conquistar, né? Da nossa capacidade diante da vida, né? Então, a gente simplesmente duvida da gente. E eu digo o seguinte, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Me diga. Se você não acredita em você, quem vai acreditar em você? Então, assim, cuidado, né? Presta atenção, veja até quando você está duvidando de você mesmo, né? Dos teus valores, né? Da tua capacidade, dos teus dons divinos, às vezes, que você recebeu. Né? Outra forma também da gente se maltratar, escondendo quem você é para agradar os outros, deixando de ser você, tentando ser uma pessoa que você não é. Mostrar algo que não tem nada a ver com você, que não faz parte de você, ou seja, pare de ser o que os outros querem que você seja e comece a ser você de verdade. Pare de se esconder de você mesmo, se assuma. Assuma quem você é. Pague o preço de ser verdadeiro com você mesmo e com os outros. Outra forma da gente se judiar, gente, se mantendo em relações tóxicas, né? De amizade, de trabalho, relação a dois. Gente, não vale a pena. Não se intoxique, né, com relações. Será que está valendo a pena certas relações que você está vivendo? Está valendo o preço que você está pagando? Para não estar só, para não perder a amizade? Será que está valendo a pena mesmo essa relação que você está vivendo? Será que não está na hora de dar um basta, basta? Eu não quero isso mais para a minha vida. Será que não está na hora de dar esse basta? E 2022 ser o ano do basta na tua vida? Outra coisa também que a gente se sabota muito, se alimentando em excesso, principalmente com alimentos inadequados, não cuidando da nossa saúde, por exemplo, através da nossa alimentação, não tendo esse zelo pela alimentação, né? O próprio livro sagrado da Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo é algo muito sagrado. Como você tem cuidado do seu corpo? E a tua alimentação é uma forma de cuidar também do corpo, ok? Então, veja se você também não está se maltratando nesse aspecto aí. Outra forma também que você pode estar se maltratando, sabotando o seu, né? Sabotando o seu sucesso por medo. Você sabia que muita gente não tem sucesso porque tem medo de ter sucesso? Tem medo. E se eu tiver sucesso, como é que vai ser? Então, as pessoas têm medo de ter sucesso, de estar bem de vida, de ter equilíbrio financeiro, de estar bem no relação, de ter uma relação saudável, né? De ter um amor de verdade, de se jogar numa relação a dois. Por quê? Com medo de não saber lidar com essa coisa boa na vida dela. Eu quero dizer que todos nós temos o direito divino de ter o melhor na vida da gente, né? De ter o melhor na nossa vida, né? Não precisa se sabotar nisso aí. Então, eu quero trazer aqui um resumo desses 7 sabotadores. Quando a gente fala sabotador, imagina o seguinte, você cortar uma árvore nessa posição aí, Esther. O que vai acontecer com essa criatura aí? Me diz aí, Esther. Pois é, né? A autossabotagem, quando eu mesmo puxo meu tapete, né? Exatamente, olha aí. Ó. A gente até corta a árvore, né? Corta o galho da árvore, mas como é que a gente corta? Ó? Infelizmente é desse jeito aí. Ó. Aí está o resumo, né, desses 7 sabotadores, existe uma infinidade de outros. E dá uma olhada agora geral e veja onde você mais se encontra aí desses 7. Aí, onde você, né, em qual desses aí você se sente mais se sabotando? Aonde pega mais na tua vida esses 7 sabotadores? Qual a parte você acha que está mais pegando aí na tua existência, aí na tua vida? Né? A crítica dos teus próprios esforços, duvidando dos teus dons, você está se escondendo de quem você é de verdade, você se mantém em relações tóxicas, você não está cuidando da tua alimentação e você tem medo do sucesso. Qual desses 7 aí? Pode ser até que seja o 7, viu? E certamente tem outros também, mas talvez tenha um que você se identifique mais.
Então, quando a gente entra nessa jornada luz e sombra, vai numa vivência dessa profunda, é para entender a raiz de cada um desses para poder mudar a vida da gente. Né? As mudanças, ela não acontecem de forma superficial, não. Uma mudança, para ela ser sustentável e real, ela tem que ser feita de uma forma muito profunda. E para ser profunda, a gente precisa mergulhar nessas questões mais profundas do nosso ser. Né? E uma delas são os mecanismos de sabotagem que a gente tem dentro da gente. Certo? E aí o doutor Augusto Cury, né, psiquiatra, diz assim, ó, se nós formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Olha que coisa linda, né, Esther? Se eu sou livre por dentro, ou seja, na minha mente, dentro de mim eu for livre, nada me aprisiona por fora, né? O Mandela falava isso aí, né? Mandela dizia isso aí, né? Vocês podem me prender meu corpo aqui, mas minha mente é livre. Olha que coisa linda. Né? Mandela passou quase 28 anos na prisão, mas ninguém aprisionou a mente dele. Ele continuou livre, fez toda a mudança, né, da política, né, vamos dizer assim, dentro do apartheid lá na África do Sul. Então, se a gente for livre por fora, por dentro, nada nos aprisiona por fora. E eu quero entrar aí numa coisa que tem muito a ver com sombra também, é muito profunda, são as crenças. Muitas dessas crenças foram adquiridas exatamente na primeira infância. Não é à toa que a psicanálise trabalha do 0 ao 7, certo? Por quê? Porque nessa primeira fase da formação da nossa personalidade é onde muitas dessas crenças vão se instalar na nossa vida, certo? Exatamente aí. Dinheiro é sujo, homem não presta, uma infinidade de outras coisas que a gente viu aí afora, exatamente vem de onde? Dessas primeiras fases da nossa vida. Então, a maioria das crenças elas vão se instalar exatamente nesse primeiro momento da nossa vida, ok? Então, tem a ver, sim, a gente vai falar por medo, vergonha e culpa, muitas dessas crenças se instalaram na gente. Então, o que são crenças, gente? Já que a gente está falando de uma coisa tão séria, né? São estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro. Então, crença é algo que, para mim, é verdade. Elas são expressas linguisticamente por meio de afirmação. Né? Como eu falei bem, homem não presta. Dinheiro é sujo. Não confie em ninguém. Ou seja, são falas que a gente ouviu ao longo da nossa jornada, do nosso pai, da nossa mãe, de pessoas que tinham autoridades, né, para a gente e que passaram a ser verdades. Né? É mais fácil né, o camelo passar na agulha, né, o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então, cria, por exemplo, crença limitante com dinheiro, né? Que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado. Ou seja, existe um monte de crenças que foram instaladas exatamente nessa primeira infância nossa aí, e que hoje a gente repete sem querer. Né? A gente descobre muito crenças através de frases que a gente vai dizendo, de palavrinhas que a gente vai ouvindo aí. Né? Tipo assim, dinheiro não dá em árvore, certo? Dinheiro não dá em árvore é uma crença assim, que dinheiro tem que ser difícil, tem que ser muito trabalhado, que não posso chegar fácil para mim dinheiro. Okay? Então, são frases, às vezes, que a gente repete e que nem se apercebe, mas que influenciam muito a nossa forma de se relacionar diante da vida. Não é isso, Esther? Isso mesmo. Então, a gente tem 3 principais tipos de crença. Crenças hereditárias, são aquelas que a gente recebeu dos nossos pais, né, da nossa família, de uma forma geral, né, que a gente recebeu, crenças que são muito arraigadas na nossa estrutura familiar, crenças sociais que a gente recebe da nossa cidade que a gente mora, da nossa cultura, da nossa religião, são crenças sociais. Existem crenças pessoais, né, são aquelas que a gente vai criando pela nossa própria experiência de vida, né? Tipo assim, eu namorei 3 vezes, todos os namoros foram ruins. Aí eu digo, não, namoro não presta, as pessoas não prestam. Né? Aí, tipo assim, eu fui traído 3 vezes, então todo mundo trai, ou seja, a gente vai criando crenças a partir também das nossas experiências. Então, tem crenças sociais, crenças hereditárias e crenças pessoais, certo? E elas influenciam profundamente a nossa vida. Ok? Existe também, quando a gente fala das nossas crenças pessoais, ela ainda se divide em 3 crenças, né? Em 3 formatos de crença. Nós podemos ter a crença do ter, por exemplo, crença de eu mereço ter isso, então é uma crença de ter. Né? Existem as crenças do fazer, são a crença de que eu posso fazer isso, eu tenho capacidade, ou eu não tenho capacidade disso. Eu sou ruim em matemática, não tenho capacidade de aprender matemática, por exemplo. Existem as crenças do ser, que são as mais poderosas, no sentido de influenciar a nossa vida, que tem a ver com a nossa identidade.
eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa de azar, ou seja, tem a ver com a minha identidade, eu me identifico com aquilo. Então, essas são as mais influenciadoras na nossa vida. Então, minha pergunta é, qual dessas crenças tem mais te influenciado, né? É importante mergulhar, porque a gente vai entender que muitas das nossas coisas não estão acontecendo exatamente por conta dessas crenças aí, certo? E aí, agora, eu vou fazer umas perguntas para vocês, né? E aí, né, e eu vou pedir que você, se essa frase fizer sentido para você, e você acha que ela é uma verdade para você, eu vou pedir aqui aí no caderninho, você bote assim um pauzinho, marcando 1, 2, 3, né? Para ver quantas você acha que tem a ver com você, certo? Então, primeira crença, não sou bom o suficiente. Então, se essa frase tem a ver, você percebe em você, e de alguma forma você fala essa, ou vive ela, né? Anota aí um pauzinho assim. Opa, isso aqui tem a ver comigo. Não sou bom o suficiente. Uma outra frase, preciso ser perfeito. Então, bota aí. Se essa frase, preciso ser perfeito, tem a ver com você, bota aí um pauzinho também. Aí, se tem a ver com você essa crença. Então, não sou bom o suficiente. Anota, preciso ser perfeito. Ok? E um próximo aí, então, não sou bom o suficiente, preciso ser perfeito, a segunda. E a terceira é, né, tudo tem que ser perfeito, a segunda. E a terceira é, não consigo me organizar. Eu tento, mas eu não consigo me organizar. Se você fala muito isso para você, aí anota também, bota mais um pauzinho aí. Não consigo me organizar. Essa crença tem a ver com você? Você usa ela muito? Ou de alguma forma ela influencia a tua vida? Então, anota aí, bota um pauzinho aí também. Vamos lá, gente. Bota aí. Depois eu quero saber quantos vocês vão marcar aí. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Será que de alguma forma você repete essa frase? Se isso é uma verdade para você, de alguma forma você fala isso, anota aí, né? Eu não mereço sucesso. Outra coisa, eu não posso e não consigo fazer isso. Quantas vezes algumas coisas diante da vida você diz, eu não posso e não consigo fazer isso? Coloca isso. Se você fala isso, alguma dessas duas, coloca aí. Sou muito, né? Uma próxima aí agora. Então, se foi, bota um pauzinho aí. A próxima frase diz assim, ó. Vê se faz sentido para você e você usa na sua vida. É melhor dar do que receber. Será que você usa essa frase muito por aí? Não é melhor dar dando do que se recebe. Tudo bem. Mas assim, às vezes eu digo, não é melhor dar do que receber. Será que você usa muito isso? Sem trabalho duro não se consegue nada. Vê se essa frase faz sentido para você. Você usa de alguma forma ou de algum contexto essa frase aí na tua vida. Não é possível viver do que se ama. Será que você fala muito isso aí? Não, isso aí é sonho, é utopia. Não é possível viver do que se ama. Estão relacionadas a crenças limitantes, ou seja, são crenças que você tem dentro de você que te limitam a viver o melhor da tua vida, né? A melhor versão de você mesmo, exatamente por quê? Porque está te limitando, te fechando, te enclausurando na tua potencialidade. Então, são crenças limitantes que a gente acabou. Então, quanto mais você anotou aí, das 12, mais crenças limitantes você tem na sua vida. E eu acho que está na hora de olhar com mais profundidade nisso para mudar essa realidade da tua vida. Então, né, a vivência Luz e Sombra nos traz essa jornada para olhar com mais profundidade para essas crenças e mudar essa realidade de vida, porque é possível, não tenho dúvida nenhuma disso. E a gente termina entrando o quê? Entrando dentro desse potinho, né, Esther? A gente vai se fechando dentro do potinho aí, ó, dentro de nós mesmos aí. Nós podemos, sim, abrir esse pote e sair daí de dentro. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nós temos a solução. O Milton Erickson, um grande psiquiatra americano, diz o seguinte, né? A mente que cria o problema é a mesma mente que traz a solução. Então, toda vez que a nossa mente criou um problema, ela já tem a resposta, ela já tem a solução para esse problema. A gente só precisa encontrar um novo caminho, né? Porque não é pelo mesmo caminho. O caminho do problema é um, o caminho da solução é outro, mas a mente é a mesma, ok? E a gente pode sim sair desse potinho aí que a gente está olhando aí. Certo?
Nós temos a chave, a mão capaz de abrir esse potinho e mudar essa história dentro da gente. Ok? E quando a gente está falando de crenças, que a gente acabou de ver aí, a gente está falando de algo muito profundo, do inconsciente. Por isso é tão importante entender as nossas sombras, porque muito dessas sombras vão estar atreladas a essas crenças que estão dentro da gente, certo? Esses conteúdos estão na nossa mente que a gente não consegue compreender e que tem atrapalhado profundamente a nossa vida, tem interferido na qualidade de vida que a gente tem, na excelência que essa vida pode ter, na plenitude que essa vida pode ter, por conta de crenças limitantes que a gente está vivendo aí da nossa vida. Quando você dá sim para o outro, para quem você está dando não? Será que está sendo justo dar sim para todo mundo e não para você? E aí Buda diz o seguinte, né? O que somos é consequência do que pensamos. Então, a vida que você está vivendo hoje é exatamente resultado do que você tem pensado, das tuas crenças, dos teus valores, daquilo que você tem alimentado na tua vida. Muda o pensamento, a tua vida muda, né? Isso daí não é autoajuda, não, gente. É uma realidade, é a minha forma de lidar com a própria vida. Então, o que, né, que somos é consequência do que pensamos, de como a gente se posiciona diante da vida. Então, nós temos o poder de reinvenção, de mudar a nossa história. E isso é um poder do ser humano, né? Não é o que aconteceu com a tua vida, é o que você vai fazer com o que aconteceu com a tua vida. Já diz Sartre, né? Então, quero trazer um cara muito aí, né? Já falei dele, Jung, né? Carl Gustav Jung. Ele traz um conceito para entender mais profundo da nossa mente, quando a gente fala aí, né, de crenças, e que tem a ver com essas crenças, né, que nos sabotam, que nos limitam. É o conceito que ele trouxe de sombra. Jung disse que tem duas formas dentro, né, na nossa mente funciona. Ela existe uma mente consciente e existe uma mente inconsciente. Freud também falava isso. Né? Dentro da mente consciente, Jung fala que nós temos a persona, né? São as nossas máscaras que a gente usa diante da vida, certo? Existe um lado nosso que é escondido, que é negado dentro da gente, chamado sombra. Então, quando a gente fala de sabotadores, de limitadores, né, dessas crenças limitantes, elas estão muito atreladas a essa sombra. Por isso que é tão importante mergulhar nessas sombras, entender, compreender. Porque aí a gente vai entender as raízes desses sabotadores que estão dentro da gente e, a partir daí, sim, mudar a nossa vida de fato e de verdade. Né? Mudar de forma sustentável, de forma realmente que vai gerar resultado de longo prazo, né? Porque existe muita coisa de yes, não sei o que e tal, e amanhã será diferente, você diz uma frase, você repete uma frase, funciona, né? Traz uma energia, traz uma empolgação, mas assim, a mudança de fato e real, ela é muito mais profunda, né? Ela exige da gente muito mais energia, muito mais trabalho, muito mais autoconhecimento. Então, entender nas nossas sombras, ela nos faz entender por que é que, às vezes, a gente, né, pessoas que são tão exemplares, tão legais, às vezes fazem coisas ruins. Por que é que acontece isso com as pessoas? Por que é que a gente se sabota tanto? Por que é que tem tanto sabotador dentro da gente? Por que é que, às vezes, a gente sente tanta vergonha e culpa? Porque é tão importante agradar os outros, né? Dizer sim para os outros e a gente diz não para a gente. Por que é que, às vezes, nós somos o nosso pior inimigo? Por que será? Então, quando eu entendo e consigo responder essas perguntas dentro de mim, eu consigo de verdade viver minha melhor versão. E aí sim, fazer de cada ano o melhor ano da minha vida. Nesse processo de autoconhecimento, de aprofundamento em mim, eu vou de verdade agora ter estrutura e capacidade de realizar meus sonhos com verdade, sem tanta sabotagem, né? sem tanto bloqueio na minha vida, ou seja, as sombras, entender das nossas sombras, nos dá a liberdade de sermos nós de verdade e a capacidade que a gente tem de viver a nossa melhor versão, né? E entender por que a gente se sabota tanto. Então, o que é a sombra, entender o que é a sombra pode fazer toda a diferença, por exemplo, na nossa jornada de viver a nossa melhor versão, por exemplo, em 2022. Se eu entendo como essa sombra funciona em mim, eu posso, a partir daí, sim, ter planos e projetos muito mais sustentáveis e ter estrutura para viver esse meu melhor, certo? Então, a sombra, ela representa a nossa personalidade oculta, né? Que todo ser humano tem, todos nós temos. Jung disse que todos nós temos sombras. E alguma parte, né, essas sombras são algumas partes que a gente esconde, que a gente nega, que a gente suprime dentro da gente. Então, a sombra, ela está relacionada ao quê? Aos instintos que a gente herda,
aos medos que a gente esconde, a raiva que a gente não quer assumir que tem raiva, as vergonhas que a gente tem dentro da gente. Mas ela também está muito relacionada ao poder da criatividade e da espontaneidade. Nas sombras existe um poder, existe ouro puro. Entender dessas sombras, conectar com essas sombras, integrar essas sombras dentro de nós, é trazer ouro para a vida da gente, ouro puro, poder de realização da nossa vida, de viver a nossa melhor versão. Ok? Então, assim, por que é tão importante para viver a nossa melhor versão de 2022, entender as nossas sombras? Porque nela tem resposta para muitas das nossas perguntas e dos porquês. Tantas coisas, às vezes, a gente não consegue realizar da nossa vida. Então, quando a gente fala de sombra, ela inclui todas as nossas tendências, desejos, memórias, todas as partes que a gente rejeita, né, que a gente acha que é incompatível com a nossa sociedade, com a nossa família, com a parte que a gente convive, e que são contrárias aos padrões. Mas, muitas vezes, a sombra ela nos mostra assim, que a gente está negando a nossa verdade mais profunda. E, por não viver a nossa verdade mais profunda, a gente não consegue ter poder de realização da nossa vida, de manifestar e materializar as coisas com plenitude na nossa existência, certo? Então, a sombra ela é uma parte integral da nossa natureza e nunca pode ser eliminada. Jung disse que nós não podemos eliminar as sombras da nossa vida, certo? Nós não podemos, elas fazem parte da nossa estrutura psicológica. Ok? Perguntas alguma coisa, Esther? Ah, que sim, bom. Aqui... A Alzenide já se inscreveu no canal. Quero ver você. Vai ser bem movimentado, gente. Sim, pessoal, aproveitando para pedir que vocês se inscrevam no canal. Quem chegou mais tarde, né? Hoje a gente está inaugurando o canal no YouTube, então olha só que legal, vocês estão participando da inauguração. Então vão lá, curtam, né? Divulguem para as pessoas que vocês acham que seria interessante ouvir essa live. E aí a gente vai fazendo todo esse movimento do bem com as pessoas. Isso aí. E aí eu trouxe uma ferramenta poderosa de autoconhecimento chamada Janela de Johari, né, que ele fala assim, que nós temos eus dentro da gente, que ele chama o eu aberto, o eu oculto, o eu desconhecido, o eu cego, certo? E essas eus, né, vamos dizer assim, eles estão relacionados também às nossas sombras. No eu cego e no eu desconhecido estão as grandes sombras da nossa existência. E dentro dele também muito conteúdo para a gente realizar coisas na nossa vida, né? Conteúdos, vamos dizer assim, preciosos que a gente precisa conhecer. Então, na jornada, no treinamento Vivenciar Luz e Sombra, a gente vai mergulhar profundamente nesse eu desconhecido e eu cego e resgatar esse ouro puro que tem dentro de cada um de nós. Ok? E aí eu trouxe um vídeo aqui que eu queria já colocar com vocês, da Monja Coen também, que fala um pouco disso. Somos luz e sombra. Somos maravilhosos e medonhos. Vai sair já. Fazemos coisas lindas e coisas terríveis. Temos pensamentos elevadíssimos e pensamentos baixíssimos. Você escolhe. É você que escolhe. O que você vai cultivar em você. O que você vai desenvolver. Pessoal da equipe técnica aí. Você acha que são já está rodando, Tadeu. Maravilha. Nesse momento. Eu não posso fazer essa escolha por ninguém. Eu só posso fazer as minhas escolhas. E cada um tem que fazer as suas. Mas é mais interessante isso. Uma vez perguntaram a um monge, onde está Buda? No sentido, Buda é este ser etéreo, este ser puro, imaculado, sábio, compassivo. E o monge, percebendo aonde este aluno estava, disse assim, é naquele pauzinho de nos limparmos quando vamos... Coisa extraordinária, né? O que é a sujeira? O que você considera sujo e feio? Será que tudo não faz parte da mente humana? Dos nossos várias possibilidades? Podemos pensar o que quiser, mas o que nós agimos e como que nós vamos agir nessa realidade? Quando um pensamento que não é muito bonito passa por nós, você desenvolve esse pensamento ou você observa esse pensamento e fala, oi, existe uma outra solução, uma outra possibilidade. Vale muito a sua atenção, a sua plena atenção a si mesmo, ao movimento da sua mente.
e as suas escolhas. Nós podemos alimentar o anjinho, ou podemos alimentar o diabinho, ou podemos, às vezes, alimentar um pouquinho de um do outro e caminhar nessa linha mágica que é o caminho do meio. Sem apegos e sem aversões, reconhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas fazendo escolhas, não sendo controlados pela raiva, não sendo controlados pelos ciúmes, pela cobiça, pela inveja, mas observar que tudo isso existe em nós. E quando você observa, quando você reconhece, você pode transmutar. Mas quando você esconde e finge que não é que é problemático. Sim, os processos meditativos nos fazem entrar em contato com todos os aspectos da mente humana. Reconheça apenas que são aspectos da mente humana. E sem julgamento, você atravessa todos esses níveis e pode chegar no que nós chamamos da mente iluminada, pura, cristalina, como uma fonte que estivesse jorrando água pura o tempo todo. Mas você só chega lá quando tiver impureza. E você é purificado pela intenção, sem intenção de chegar, de acessar. Então, nada é obstáculo. Não há sujeira. É através da lama, do lodo, daquilo que você, do lixo, que surge o lírio, que surgem as flores, que surgem as árvores. São necessários. É um universo onde tem nada para jogar fora. Nada para jogar fora. Mas para reciclar, para reutilizar de outra maneira. É muito profundo isso que a monja Coen, né? Uma grande referência aqui do budismo no Brasil, que ela fala, nós somos luz e sombra, nós somos lindos e medonhos, e quanto mais consciência disso, quanto mais integração tiver disso dentro de mim, mais eu posso fazer desse ano o melhor ano da minha vida, certo? Isso é uma possibilidade que tem dentro de cada um de nós, né? O psicólogo Carl Roger, psicólogo humanista, ele diz assim, nós não podemos mudar e não podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente quem somos. Então, o caminho da mudança, ele passa primeiro pela aceitação, ok? A partir do momento que eu me aceito, a partir daí eu posso mudar. Existem duas formas que a gente fala de autoconhecimento, certo? Existe uma parte nossa que a gente diz... que é prometida de autoconhecimento muito fácil, muito mágico. Existe um autoconhecimento que eu acredito que é o mais real. E aí eu trago a lagosta, sabe? A lagosta, ela para mim representa de forma muito profunda essa questão do autoconhecimento. A lagosta, ela tem a seguinte situação. Chega um momento que a lagosta ela vai crescendo internamente e que ela não cabe mais na carapaça dela, na estrutura dela, no esqueleto dela. Ela tem que fazer uma difícil escolha, que é sair daí de dentro para criar uma nova casca para ela, certo? Só que nesse momento que ela sai da casca, ela se torna extremamente vulnerável, né? Vamos dizer assim, ela fica muito vulnerável aos predadores. Mas ela não tem opção, ela tem que sair para criar esse novo espaço dentro dela, né? Essa nova estrutura maior. Então, muitas vezes, você pode estar se sentindo igual a lagosta, né? Sentindo extremamente sufocado dentro de você. É como se você não coubesse mais dentro de você. Então, quer dizer assim, isso é a tua alma te pedindo o quê? Crescimento, te pedindo profundidade na tua relação contigo mesmo, né? Então, o autoconhecimento, de uma forma mais profunda, ele nos traz esse novo espaço onde a gente vai se caber, né? Onde a gente vai poder ter esse lugar onde a gente se basta, né? Dentro da gente mesmo. Então, talvez esse momento agora seja o momento que você está dizendo assim, né? Eu preciso, algo dentro de mim pede mudança, pede transformação. Então, nessa jornada das sombras, é exatamente esse caminho dessa mudança profunda no nosso ser, né? Jung disse que, normalmente, próximo aos 40 anos, o ser humano passa por um processo de angústia de alma muito profunda, que ele chama de processo de individuação, onde a gente vai se tornar um ser único dentro do universo, né? E para entrar nesse processo de individuação, a gente precisa mergulhar das nossas sombras. É um movimento necessário para que a gente realmente se entregue, né? E entre em contato mais profundo com o nosso self, com a nossa alma, com essa parte mais profunda do nosso ser. E aí eu faço uma pergunta para você, né? Quão profundamente disposto você está
a mergulhar para se encontrar. O caminho do autoconhecimento é um caminho que nos chama à profundidade. Eu acredito verdadeiramente nesse autoconhecimento aí, esse autoconhecimento profundo, onde a gente vai mergulhar dentro da nossa alma, olhar para todas as nossas partes, as bonitas e não tão bonitas, para ir construir um ser integral, um ser pleno, que vai viver sua melhor versão aqui. E quem sabe não é agora, exatamente agora, 2022, o ano que você vai entrar nessa jornada mais profunda do nosso ser. O treinamento Vivencial Luz e Sombra nos chama esse mergulho profundo, verdadeiro. Nada de conversa, né, de promessas mágicas, mas um mergulho profundo e verdadeiro. E talvez tenha aqui no grupo, né, Esther, algumas pessoas que já fizeram o Luz e Sombra. Então, coloca aí o teu depoimento de como foi essa jornada no Luz e Sombra, o que é que mudou na tua vida. Coloca aí, né? Então, como se fortalece, né? Como a gente vai formando essas sombras dentro da gente, né? A gente forma essas sombras por medo, por vergonha e por culpa, né? Então, ao longo, principalmente na primeira infância, o sentimento de vergonha, medo e culpa nos fizeram gerar essas sombras, né? Nos fizeram formar um ser que não era verdadeiro. A gente vai, né, vai fingindo ser alguém que a gente não é. Né? Por quê? Porque a gente foi treinado nessa jornada, né? Quando a gente foi fugir aí desse medo, vergonha e culpa, a gente foi sendo treinado para não ser a gente de verdade, para a gente ser uma outra pessoa que esperava que a gente fosse. A gente começou a acreditar que se a gente fosse a gente de verdade, se a gente vivesse o nosso eu autêntico, né, a gente seria rejeitado, a gente seria rotulado, a gente não seria amado, não seria aceito, não seria recebido na nossa estrutura familiar, na nossa estrutura social. Então, a gente foi se desligando da nossa essência, da nossa verdade, e foi formando um novo ser que não era a gente, certo? Então, Bert Hellinger, ele fala uma coisa muito profunda, que chama na lei de pertencimento. Ele diz assim, que pertencer à nossa família ela é mais importante para a gente, inconscientemente, do que viver. Né? Nós temos a necessidade de pertencer, que ela é tão grande que ela é maior do que a própria necessidade de pertencer. Olha que coisa profunda o Bert Hellinger fala, né? Dentro da lei do pertencimento. E aí esse ego ferido e oculto, ele passa a acreditar, né, de alguma forma inconsciente, que é inaceitável a gente ser a gente. É como se a gente desligasse da nossa essência e não pudesse ser nós, né, sermos nós de verdade. A gente vai deixando de ser a gente e vai se desligando de nós mesmos, né? E vai formando um novo ser. Então, a gente entra no que a gente chama uma dualidade de quem somos e de quem a gente gostaria de ser, né? A gente entra nesse conflito interior, certo? E quem somos é a nossa essência, a nossa verdade. Então, a jornada do treinamento Luz e Sombra, ele nos chama exatamente a viver quem somos, a nos conectar com essa verdade mais profunda do nosso ser, com a nossa verdade mais autêntica, com aquilo que nós nascemos para ser, para que nós nascemos para viver. Né? Que o japonês ele chama de Ikigai, ou seja, o nosso propósito de vida. Nós nascemos com um propósito, né? Segundo o japonês, né? Cada um tem seu propósito único, né? Aqui na Terra. Entender das nossas sombras é entrar em contato com esse propósito mais profundo do nosso ser. Muito dos nossos, né? Nosso sentido de vida vem através das nossas sombras. Então, no Ikigai, ele chama, né? Um dos 4 pilares do Ikigai, desse processo de busca de propósito, é o autoconhecimento. E eu não acredito em autoconhecimento sem entrar em contato com as nossas sombras, sem mergulhar nas nossas sombras. Não tem como a gente se conhecer sem olhar para esse lado nosso chamado sombras. Quero, né, para fechar essa coisa de propósito, existe dentro da mitologia a história do centauro Quiron, né, que ele fala sobre o curador ferido. Então, as nossas sombras, elas nos lembram que nas nossas maiores feridas, nas nossas dores mais profundas da nossa alma, ali também reside o nosso maior poder de cura do coletivo. Ali também está o nosso propósito de vida, a nossa capacidade de curar o coletivo. Então, o arquétipo, né, do curador ferido, que vem através da mitologia do centauro Quiron, ele nos lembra que nós podemos transformar as nossas feridas, as nossas dores, os nossos desafios em cura, para nós mesmos e para o coletivo. Isso aí eu acho muito profundo nessa jornada Luz e Sombra, quando a gente mergulha nesse arquétipo, porque a gente vai exatamente encontrar dentro de nós essa ressignificação da nossa própria vida. Eu acho isso fantástico. E aí, né, existe um outro grande autor junguiano chamado Joseph Campbell, que escreveu o livro, né, O Homem de Mil Faces, né, A Jornada do Herói. Existe até um jogo relacionado a isso. Ele diz o seguinte, né, o Joseph Campbell: a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você tanto procura.
Exatamente aí, você vai encontrar o tesouro que você procura. E aí eu vou falar sobre o arquétipo da persona, né? Você pode, com frequência, desempenhar um papel importante, né, dentro do seu ser. As personas são máscaras que a gente vai usando para viver nesse social, né? E eles têm muito a ver, muitos desses sonhos e projetos não realizam, porque ao invés de a gente estar vivendo a nossa essência, a gente está vivendo na nossa persona, né? Vivendo essa personagem. Então, a persona, ela é um papel importante, ela é necessária, é uma forma da gente lidar diante da vida, mas ele não nos define, nós não somos nossa persona, nós somos muito mais do que a nossa persona, nós somos a nossa essência. E na nossa essência a gente vai encontrar exatamente aí o nosso propósito de vida, ok? Aí eu quero trazer depois, né, alguns arquétipos, né, que a gente vai olhar aqui, que a gente termina utilizando, personas, né, que a gente vai usar ao longo que no Luz e Sombra a gente vai estudar com mais profundidade, por questão de tempo eu não vou estar falando agora, certo? Mas você vai poder estudar isso com mais profundidade e se ver também dentro dessas máscaras, dessas personas, certo? Algumas dessas personas que a gente vai estudar com profundidade, né, no Luz e Sombra. Então, muitas vezes, o depressivo, a gente assume o piadista, a gente assume essa persona do piadista, o admirador também, essa persona, o solitário, quantas pessoas, o Marte, né? A boa moça, a durona, né? A agressora, o otimista, né? O intelectual, são personas, né? A vítima, né? O superrealizador. Então, qual dessas máscaras você está usando? Né? A gente termina usando alguma dessas máscaras. No Luz e Sombra, na jornada, a gente vai aprofundar de uma forma muito mais intensa isso aí, né? Essa jornada nessas máscaras, entender que máscara a gente está usando. Então, isso vai trazer uma grande mudança na nossa vida, ter consciência dessas máscaras, entendeu? Então, talvez você até se lembre qual máscara você está usando hoje mais, né? Com frequência. Talvez tenha algumas aí, né? E é importante, essa jornada na vivência, a gente vai mergulhar muito nessas máscaras também, né? Dentro de um processo psicodramático, entrar em contato com essas máscaras aí. E se você fosse você, quem você seria de verdade? Isso é uma provocação que a gente faz e vai mergulhar na busca dessa essência de cada um, certo? E aí tem uma frase, né, que eu gosto de usar bastante, né, dentro do momento filosófico. Nós somos o nosso pior inimigo e melhor amigo, dependendo do contexto. E aquilo que a gente não pode conviver não nos deixa ser inteiro, segundo Deepak Chopra, né? Então, muito dessa sombra, ela né, reprimida, não deixa a gente viver a nossa verdade mais profunda, a nossa inteireza. Né? E tomar consciência disso e trabalhar disso nos permite construir esse novo, essa plenitude do nosso ser e viver essa essência nossa. Então, Jung tem uma frase muito poderosa que diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus, ela primeiro precisa deixar que suas raízes toquem o inferno. Então, mergulhar nas nossas sombras é entender essas profundidades do nosso ser, para que aí sim a gente possa ter estrutura, base para tocar o céu, para ir para a nossa melhor versão, para ir para os nossos maiores recursos. Então, muitos mestres se perderam na sua jornada exatamente porque não olharam para as suas sombras, não adentraram e perderam nas suas metas, nos seus objetivos, na sua jornada de alma. Será que a sombra é ruim, hein, Esther? Então, a sombra ela só é ruim na medida que a gente não entra em contato com ela, não experiencia ela, né? Não vivencia ela. Mas, na realidade, ela tem um poder gigantesco de potencialidade dentro da gente, né? De trazer a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, a nossa potência criativa está na nossa sombra. Então, a sombra ela não é ruim nem boa, depende só de como a gente usa essa sombra dentro de cada um de nós. Ok? Então, assim, essa jornada, a vivência luz e sombra, ela nos traz para essa jornada de encontrar esse poder oculto que a sombra traz dentro de cada um de nós. Essa energia instintiva, essa espontaneidade, essa criatividade que é inerente da própria sombra. Então, ela é poder. À medida que a gente integra essas sombras, mais poder a gente gera dentro de nós, porque cada vez a gente vai se tornando mais inteiro, mais pleno dentro do nosso ser. Ok? Então, a sombra ela está cheia de recursos de espontaneidade, de criatividade, de potência geradora, de manifestação, de realização na nossa vida, ok? E ela pode nos ajudar? Será que as sombras podem nos ajudar? Claro que ela pode nos ajudar, né? Claro que ela pode nos ajudar através dessa energia instintiva, dessa espontaneidade, dessa criatividade, dessa vitalidade.
A sombra é cheia de recursos. E integrar essa sombra é trazer recursos para a nossa vida, para realizar o melhor na nossa vida, né? Essa plenitude, essa inteireza, essa capacidade plena do nosso ser. Né? O I Ching diz o seguinte, o I Ching, né? Que somente quando nós temos coragem de enfrentar as coisas tal como são, sem auto-engano, sem ilusão, é que aí sim surge dentro de nós a capacidade de realizar o sucesso, né? De manifestar o sucesso da nossa vida. Seja o sucesso o que for para nós. Mas essa realização, essa manifestação do sucesso, ela vem exatamente esse olhar verdadeiro para quem somos de verdade, para a nossa inteireza, sem autonegação, sem engano, sem auto-engano. Né? Olhar para a nossa sombra é nos reconhecer de verdade. É como se fosse um espelho onde a gente tira a roupa e se olha com plenitude. Então, a mesma fera que habita dentro de nós, que tem raiva, né? que tem esse instinto de agressão, no caso de um felino, é a mesma fera, por exemplo, um felino que agride, que caça, que mata com as suas garras, ele consegue também, com suas garras, levar, por exemplo, um filhote. Ou seja, é o mesmo poder, a mesma força. E quando a gente aprende a usar a nossa sombra, a gente começa a gerar poder dentro da gente. Então, na realidade, olhar para as nossas sombras é gerar poder. E, através desse poder, manifestar os nossos sonhos, projetos, realizar coisas, sair dessa procrastinação, sair desse medo do sucesso, sair dessas inseguranças, sair de relações superficiais e poder ter relações mais profundas, poder viver o nosso melhor, trazer essa força profunda, instintiva dentro de nós e canalizar ela com amorosidade, né? Então, essa força que o felino tem, ele canaliza com amor, por exemplo, quando pega no filhote, nas mesmas garras. Então, isso é o poder da luz e sombra dentro de nós. E eu acredito verdadeiramente que a manifestação da nossa melhor versão, da realização desses sonhos com profundidade, com sustentabilidade, ele passa por essa integração das sombras. Não tem como a gente se conhecer com profundidade sem olhar para nossas próprias sombras. Então, sua vida, né, tem uma frase que tem no meu livro, lá no Luz e Sombra, que diz assim, né? Sua vida pode ser um desenho com sombras ou sem sombras, né? É você quem decide, né? A gente sempre tem um poder da decisão. Eu diria que o maior poder que o ser humano tem é o poder da decisão. Esse é o poder da manifestação da nossa vida, o poder de decidir. Ok? E quando a gente né? Quando sua vida pode ser uma vida com, né? Um desenho com sombra e sem sombra. Olha a diferença aí quando tem sombra e quando não tem sombra, né? Como muda, né, Esther? Sim. Então, quando a gente se reconcilia com essa sombra, a gente reassume dentro da gente o poder de sermos livres para seguir os nossos sonhos e mudar a nossa vida. Então, acredito verdadeiramente que viver a melhor versão, que fazer do 2022 o melhor ano da sua vida, vai estar muito relacionado à integração dessas sombras no seu ser, que é o grande objetivo da jornada Luz e Sombra. Né? Um dos grandes movimentos que a jornada do treinamento Vivencial Luz e Sombra faz é exatamente esse resgate desse ouro puro que está nas sombras. Então, nas nossas sombras tem ouro puro. E a partir do momento que eu integro, que eu reconcilio com essas sombras, eu gero esse poder de realização, de manifestar na minha vida o meu melhor, a minha integração, a minha inteireza, o meu ser com toda a plenitude. O nosso convite na jornada Vivencial Luz e Sombra é exatamente abraçar as sombras, é trazer essas sombras como poder de realização na minha vida. O que antes era um problema, era um obstáculo, né? Era um muro, passa a ser uma mola na minha vida, é o que vai gerar poder de manifestação, de realização na minha vida. Isso é uma mudança de postura diante da vida. Isso é o convite do Luz e Sombra, é abraçar as nossas próprias sombras. Essa reconciliação com as sombras. Abraçar. O meu convite que eu faço a cada um aqui, abraça as suas sombras. A Jornada Luz e Sombras nos chama esse abraço na nossa alma, certo? Abraçar essas sombras de verdade. E aí, essa jornada Luz e Sombra, ela passa por 5 grandes etapas, né? Vamos dizer assim. Ela nos convida, é um processo contínuo, né? Uma jornada de abraçar as próprias